Olá, galerinha do Colégio Estadual João 23. Aqui é o professor Clóvis de História. O assunto de hoje é a Mesopotâmia, certo? A Mesopotâmia, o seu significado etimológico significa terra entre rios. Localização da Mesopotâmia. Ela se localizava numa estreita faixa de terra, certo? Cercada pelos rios Tigre e Eufrates, onde hoje se localiza países árabes como Iraque, Irã, Síria, na Península Arábica. Localização: estreita faixa de terra, cercadas pelos rios Tigre e Eufrates. Essa região foi habitada por vários povos, porque tinha terras por onde passavam rios, que servia para a prática da agricultura. Então chamava muito a cobiça da população da época, lá na Península Arábica, uma região deserta, né? Então a Mesopotâmia ficava numa posição estratégica, boa para a agricultura. Então, lá, certo? Foi povoada por vários povos, dentre eles os sumérios, que foram os primeiros, depois os acádios, em seguida os amoritas, depois cassitas, assírios e caldeuses, ou novos babilônicos, certo? Outra característica importante da Mesopotâmia antiga é a questão da economia. A base da economia era a agricultura, mas também eles praticavam comércio. O comércio era uma espécie de escambo, trocar produto por produto, certo? Trocava produtos por produtos, certo? Trocava um saco de arroz ou de feijão por um saco de batata. Uma situação hipotética, né? Era um escambo, como os portugueses praticaram aqui com os índios. A religião deles, dos mesopotâmios, era uma religião politeísta, vários, teísta, deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Dentre eles posso citar Shamash, Deus Sol, certo? Shamash, Enlil, Enlil, Deus do vento, certo? E por aí vai. Eram vários deuses. E no quesito da sociedade, era uma sociedade hierarquizada, porque tinha classes sociais e as desigualdades. Tinha a elite, que era constituída pelo monarca, pela nobreza, pelos escribas. Em seguida vinha quem? Os fiscais, certo? Chefes militares. Depois vinha quem? O resto da população. Camponeses, a maioria, artesãos, soldados e uma minoria de escravos. Então, essa era a divisão hierárquica da sociedade mesopotâmica antiga, certo? Então vamos lá. Vou falar agora um pouco sobre os povos. Eu disse a vocês que essa região da Mesopotâmia antiga foi povoada e invadida por vários povos, certo? O primeiro foram os sumérios. Foram eles que inventaram as técnicas da agricultura, a construção de diques, canais de irrigação, e de barragens para armazenamento da água em épocas de seca. Foram eles, os sumérios, que criaram a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme era feita numa tabuinha de argila úmida, certo? Com um estilete, depois colocava no sol essa tabuinha de argila úmida com os caracteres, certo? Eles também inventaram a roda, construíram as cidades e estados independentes. Por isso que esse período da história da Mesopotâmia era um período caracterizado pelo poder político descentralizado, certo? Cidades e estados independentes como Ur, Uruk, Nippur, Lagash, Eridu possuíam monarcas chamados pateses e eram politeístas, embora que cada cidade, estado, tinha seu deus principal para cultuar, ok? Com o tempo, houve um desentendimento entre essas cidades e estados, o que fragilizou
o que fragilizou essa estrutura administrativa, né? Facilitando a invasão do povo guerreiro chamado Acádios, liderados por Sargão I. Não foi à toa que Sargão I se tornou depois o monarca dos Acádios. E o que Sargão I ele fez de importante? Ele unificou as cidades-estados sumerianas, ele fundou a cidade de Acade, mandou construir zigurates e canais de irrigação. O que eram os zigurates? Eram templos escalonados. Segundo alguns historiadores, ali servia como armazém, templo religioso e até mesmo como palácio real, certo? Só que é o seguinte, pessoal, com o tempo, a administração do Império Acadiano vai se complicando por causa das revoltas internas, o que vai fragilizar esse império. Esse império por quê? Porque quando os acádios tomam o poder das cidades-estados e centralizam esse poder, constroem um império, o poder passa a ser centralizado. O monarca, o soberano, agora vai deter o poder absoluto e vai controlar todas as cidades-estados. E esse soberano dos acádios foi Sargão I. Só que no final do processo histórico dos acadianos no poder, ocorrem rebeliões que enfraquecem o poder desse império e facilita a invasão de outro povo guerreiro, que foram os amoritas, ou antigos babilônios, certo? Ou antigos babilônios. Os babilônios, ao invadir e tomar o poder, eles transformaram a cidade da Babilônia na capital do império, certo? Sendo que Hammurabi foi seu principal soberano. O que Hammurabi fez de importante? Criou um dos códigos de leis escritas, mais antigos da humanidade, certo? Da antiguidade, ok? É a lei do talião, ou código de Hammurabi, que tem um lema: olho por olho, dente por dente. Se você numa briga furasse um olho de um homem livre, você sendo livre, você teria o seu olho furado também, como penalidade. Se numa briga você quebrasse um dente de uma pessoa, você teria como penalidade seu dente quebrado. Se você fosse um pedreiro e construísse uma casa, e essa casa desabasse e matasse o filho do dono desta mesma casa, você teria seu filho morto. Então, era uma lei muito rígida, ok? Só que com o tempo, Hammurabi começa a ter dificuldade na sua administração do império, ocorrendo revoltas internas, distúrbios internos, semelhante aos acádios, o que fragiliza esse império antigo babilônico, né? O império amorita, o que o enfraquece e facilita a invasão de quem? De outro povo guerreiro, os cassitas. Os cassitas vêm para essa região, dominam e faz o quê? Melhoram a prática da agricultura e introduzem o uso do cavalo. Qual foi o soberano dos cassitas? Shutruk Nahuntè. Olha que nome maluco. Shutruk Nahuntè. Foi o soberano dos cassitas. Vai ocorrer com o Império Cassita a mesma coisa que ocorreu com os acádios, com os amoritas, antigos babilônios. Vai ocorrer desentendimento interno, rebeliões internas, fragilizando o império e facilitando a invasão de outro povo guerreiro, só que tinha como característica a crueldade guerreira e o militarismo, que foram os assírios. Os assírios tiveram como um dos seus principais soberanos Assurbanipal, certo? Assurbanipal. E o que os assírios, liderados por Assurbanipal, fizeram de importante, certo? Nomearam a cidade de Nínive como capital do império, certo? E que característica esse povo tinha? Militarismo e crueldade e expansionismo. Eram povos guerreiros, mas muito cruéis,
certo? E outra característica deles, eles eram muito expansionistas. Eles viviam lutando e conquistando territórios, certo? Só que eles praticavam muitos atos violentos contra os povos subjugados, certo? Como amputar mão, perna, braço. Então, esse abuso de violência vai ser o fator que vai provocar as revoltas internas, que vai acabar por desagregar a administração do império e vai o enfraquecer, facilitando a invasão de outro povo guerreiro, agora os caldeuses ou novos babilônicos ou babilônios, certo? Os caldeuses vão construir o segundo império babilônico, certo? Seu principal soberano vai ser quem? Seu principal soberano vai ser Nabucodonosor, que vai mandar construir a Torre de Babel e os jardins suspensos da Babilônia, considerada a sétima maravilha do mundo antigo, ok? Só que ele cobra muitos impostos e a população não está aguentando mais pagar impostos, que eram impostos demais. Então a população começa a se rebelar. E o império caldeu, ou o segundo império babilônico, começa a enfraquecer, o que facilita a invasão dos persas, liderados pelo rei Ciro. Ok? No quesito religião, os mesopotâmicos eram politeístas, poli de vários, teístas de deuses, adoravam vários deuses. Certo? No quesito econômico, a base da economia era a agricultura, só que praticavam o comércio como uma forma de escambo, praticavam também o artesanato, ok? E no quesito da sociedade, ela era hierarquizada, tinha classes sociais, né? Tinha hierarquias, tinha o rei, a nobreza e os escribas e chefes militares. Depois vinha quem? Pequenos comerciantes, soldados, né? E por último, camponeses, artesãos e uma minoria de escravos. Certo? Os camponeses representavam a maioria da população. Quem não entendeu, pessoal, por favor, mande um áudio para o meu privado. Mande um áudio para o meu privado para a gente tirar as dúvidas, ok? Tchau, tchau.